Boa noite, paz do Senhor Jesus. Nós estamos ao vivo aqui da Missão Apostólica Church, localizada aqui na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paravente. Você é nosso convidado para estar em nossos cultos. Hoje acontece o culto de louvor, adoração, um culto específico para adorar e louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida dos nossos familiares. Nós já tivemos nosso momento de louvor. Esse culto começa às 18h30. Na quinta-feira nós temos culto também aqui, às 19h30. No sábado, às 16 horas. E você é nosso convidado para estar conosco. Amém? Hoje, em especial, eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão me assistindo. Já comece a levantar um clamor aí na sua casa, pela cidade de São Sebastião, que teve lá, foi praticamente engolida pelo morro, né? Vários bairros da cidade foram, estão aí submersos, estão com situações de calamidade pública. Eu, particularmente, tenho meus familiares lá também. Então, eu estou orando, pedindo a Deus para guardar cada um. Então, eu quero pedir para vocês, para estarem orando por essa cidade e por todo o litoral norte. Quero agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu, porque eu estaria lá esse final de semana, esse feriado. Só que eu comprei passagem, eu preciso contar esse testemunho antes de iniciar o culto. Eu entrei no site, eu fiz a transação de compra da passagem, mas quando eu fui clicar para comprar a passagem de retorno, não tinha. Então eu vi que foi a mão de Deus por alguma coisa no momento, mas aí eu falei, amém, Senhor, então não é para ir, então eu não fui. Eu poderia estar lá, poderia ou ter acontecido algo comigo, ou eu não consegui retornar para o meu trabalho. Então eu quero agradecer a Deus por este livramento. Estou realmente triste por tudo que está acontecendo lá, talvez até por essa carinha de bolacha hoje, mas em nome de Jesus vamos estar orando, clamando a Deus para poder o Senhor dar um livramento para todos aqueles que estão desaparecidos, que apareçam com vida, e o Senhor supra as necessidades de todos aqueles que perderam suas coisas. Em breve eu estarei fazendo uma campanha também de arrecadação de coisas para ajudar a minha cidade, não só a cidade, para ajudar os meus sobrinhos que estão lá, mas a princípio nós nem sabemos o que é que vai acontecer, O governador está lá, glória a Deus por isso, o governador, o prefeito, todo mundo tem que estar mesmo, porque se nós votamos nele, ele tem que fazer presença, tem que estar lá, porque esse é o papel do governo nesse momento, assistir aos necessitados, não apenas ficar no seu canto, ficar lá assinando demandas. Apenas só isso não resolve, tem que colocar a mão na massa. Para isso que nós elegemos governantes nessa terra. Então, amados, gostaria de fazer esse pedido nesse momento. Não gostaria de iniciar o culto dessa forma, mas eu estou fazendo um pedido muito grande, porque eu sei que tem apóstolos, pastores, pessoas maravilhosas que nos assistem, nos acompanham e podem nos ajudar em oração, pelo menos. Esse é o papel do corpo de Cristo, estar orando uns pelos outros. Infelizmente, o marido da minha sobrinha, ele perdeu seus entes queridos, irmão, esposa e sobrinha. Lamentamos por isso. Realmente é uma situação delicada, e quantos mais outros estão desaparecidos. Então eu gostaria que vocês orassem. Antes disso eu quero levantar um clamor, antes de iniciar o culto. Feche os teus olhos e vamos orar novamente. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite eu quero levantar um clamor, Pai, pela cidade de São Sebastião, por todo o litoral norte de São Paulo, Senhor, por todas aquelas estradas, por todas as vidas que se perderam, esteja consolando os familiares, esteja liberando, Senhor, tudo que necessita
ser liberado. Libera os hospitais para aqueles que estão feridos. Libera, Senhor, os atendimentos, os recursos, os suprimentos, em nome de Jesus. E todos aqueles que estão desaparecidos, Pai, que eles sejam encontrados com vida. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, no meu caso em específico, Pai, pela vida do meu sobrinho Mateus, pela vida, Senhor, do marido da minha sobrinha Gabriel. Te peço, Senhor, que eles apareçam desse sinal de vida, em nome de Jesus. Porque, Senhor, o Senhor me conhece, sabe como eu estou. Mas eu creio, Senhor, que os outros também que estão desaparecidos irão aparecer em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos orar por aquela cidade, que eu sei que lá terá uma extensão desse ministério. Em nome de Jesus, eu já tenho orado por isso e eu creio que esse é mais um dos sinais. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna daquela região, já caiu por terra. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe a todos, apóstolo Douglas. Amém. Com você. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Realmente é uma situação que a gente contemplou aí pelos noticiários sobre essa situação de São Sebastião. E o papel da igreja é orar mesmo, né? Tanto é orar porque nós cremos no milagre. Eu vi uma postagem lá no terremoto lá na Turquia, já são mais de 19 mil mortos no terremoto, infelizmente. Só que existem casos de pessoas que sobrevivem. Eu tinha uma menina, eu vi até essa matéria, postado, a menina ficou 172 horas debaixo dos escombros. E aí quando ela foi resgatada, essa menina, a menina estava lá debaixo dos escombros dos prédios que desabou. Aí a repórter perguntou assim, em meio à pressão dos entulhos, dos escombros, você não sentia fome, frio, sede? Sabe o que aquela menina falou? Ela falou assim, que vinha um homem de branco e trazia pão e água para ela. Né? Você sabe quem é o homem de branco, né? O anjo do Senhor. Porque Deus tem uma obra na vida dessa menina. Com certeza ela vai ser uma profeta, uma missionária de Deus. O próprio Elias, ele viveu essa experiência. Que quando Elias, ele foi para a caverna e pediu para ser a morte. E ele ficou lá buscando a sua morte, né? O anjo o visitava lá e trazia pão e água para ele. E essa menina viveu essa experiência lá na Turquia, enquanto ela estava debaixo dos escombros. Porque Deus enviou um anjo lá e a sustentou. E nós cremos que aqueles a quem o Senhor tem uma grande obra, né? Aleluia! O Senhor vai sustentar, vai enviar um anjo dele e vai guardar e vai sustentar a vida de cada um deles. Amém? E eu quero que vocês abram as suas Bíblias nesse meio tempo, no livro de Lucas, glória a Deus, Lucas, no capítulo 6. E a gente vê, nós estamos vivendo tempo de dores, né? Tem a guerra da Ucrânia, tem esses tremores, enfim, o mundo ele caminha de mal a pior. E a humanidade muitas vezes vira as costas para o Senhor e Criador. Por isso que a terra geme, a terra sofre, né? E os filhos dos homens também sofrem, porque é necessário o homem entender que ele tem que se voltar para Deus. Que feliz a nação para os judeus é o Senhor, que nós temos que clamar ao Senhor, né? pelas vidas, para que haja um mover de salvação. Que nem nós estávamos vendo lá, estava até vendo os comentários, aquela universidade, acho que é de Ashley, parece, não sei se é exatamente o nome, em que está tendo cultos ininterruptos, né? 24 horas de adoração, as pessoas estão indo lá, né, com fome na presença de Deus, e muita gente aqui olhando, nossa, que legal, eu queria estar lá, e não sei o quê, mas a pessoa fala que está lá, mas ela reclama de ficar 2 horas a mais no culto. Aqui no Brasil, a pessoa não vem nem aqui na igreja, choveu, a pessoa não vem na igreja e quer estar lá no avivamento nos Estados Unidos.
O culto passa 10 minutos, a pessoa já reclama. O culto passa 10 minutos do horário, a pessoa, o apóstolo acaba logo o culto, o pastor não acaba logo, eu quero ir embora, preciso acordar amanhã cedo. Enquanto é o pessoal lá que está adorando ao Senhor 24 horas, e por estar gerando, eu não estou falando contra, estou falando que é uma grande bênção, né? E pelo fato de eles estarem gerando um culto assim, contínuo, e o culto contínuo tem gerado uma nuvem de glória naquele lugar. Lá, eu já vi notícias lá de pessoas que levantaram da cadeira de roda. Por quê? Porque a nuvem de glória do Senhor está ali. Porque quando tem um local de adoração, um local onde continuamente há mover, a invocação do nome de Deus, o Senhor se faz presente forte ali. E as pessoas estão experimentando milagres, né? Só que esse tempo de avivamento não é só lá. O avivamento nas nossas vidas depende, sabe do que? Da fome. A fome de busca do Senhor. Então, você que é avivamento na tua vida, depende da tua fome de buscar o Senhor. Aquele povo lá tem fome de buscar Deus, né? O que gera o avivamento dentro da pessoa é a fome de busca. Porque quando a pessoa não tem fome de buscar Deus, tanto faz se ela foi na igreja hoje ou não, tanto faz, às vezes ela passou a semana inteira sem sequer abrir a Bíblia, passa a semana inteira sem sequer orar, parar para meditar na palavra. Isso não é fome. Fome é quando você quer buscar a Deus de todo o seu coração. A palavra do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fala, aquele que me buscar de todo o coração me achará. E o pessoal da universidade tem feito isso. Eles estão certíssimos, né? E aquilo ali com certeza é um estopim assim de um grande mover de Deus naquela cidade. E nós temos que, né? Não apenas porque as culturas têm a mania de imitar tudo que não presta, né? Então vamos imitar aquilo que é bom, né? Você que me assiste aí, faça um propósito, faça uma campanha, venha buscar o Senhor, faça a campanha de buscar Deus. E você vai ver que o Deus que não muda, o mesmo Deus que está atuando lá na universidade vai atuar na tua vida. E a nuvem de glória vai invadir a tua casa. E a nuvem de glória vai manifestar milagres sobre a tua vida. Amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 43, diz assim: não, a árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má dá bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam das uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem és semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela, e aquela casa não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou areia, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela. Logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória a Deus. Aqui, Jesus está falando sobre os dois fundamentos, né? Então, na vida da pessoa, não existe um meio termo. Não existe, eu busco a Deus de vez em quando, sei lá, a pessoa não pode ser morna. Ou ela é bem fria, fosse fria, ou fosse quente. Porque se fosse morna, o Senhor vai vomitá-la da boca. É isso que ele fala, nós temos que ser quentes. A gente sabe que frio não dá em nada, pior ainda morno. O que é o morno? O morno é que faz a obra de Deus relaxadamente. O morno é aquele que busca a Deus relaxadamente. O morno é o meio termo.
uma hora busca Deus e uma hora esfria. Uma hora serve ao Senhor, outra hora não serve ao Senhor. A pessoa ela é volátil. A pessoa ela é, como é que se diz? Ela é volúvel. Né? Se está tudo bem com ela, aí ela, glória a Deus, aleluia. Se tem uma situação adversa, Deus já não está comigo. Né? E muita gente está assim, infelizmente. A sociedade a qual nós estamos vivendo é dessa maneira. O Brasil tem promessa de um grande avivamento. Né? Só que toda promessa ela pode ser perdida. Né? Quando Israel ele recebia bênçãos e promessas do Senhor, elas tinham uma condição para que a promessa de Deus e as bênçãos elas se materializem na tua vida. Existe uma condição, né? Porque Deus ele é condicional também. Deus ele vai te abençoar à medida que você busca Ele, porque Deus ele não é incoerente, ele não vai derramar do seu poder, da sua glória, para uma pessoa que não tem aliança com Ele, que não sacrifica no seu altar. Então, a pessoa que busca, a pessoa que ora, que jejua, que busca a presença do Senhor, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos, ela vai receber do Senhor. Então, o fundamento é esse. Né? Assim como existem dois tipos de igreja, a igreja que tem o óleo e a igreja que não tem o óleo, que é a parábola das 10 virgens. Então nós temos que estar atento, né, na palavra, porque Jesus ele fala assim, que aquele que aquele que é servo de Jesus Cristo é aquele que obedece às suas palavras. E muita gente hoje em dia tem romantizado muito o evangelho. Né? Eu costumo dizer que o evangelho ele é mais rigoroso que a própria lei. Né? Ele é muito mais rigoroso. Por que mais rigoroso que a lei? Porque no passado, eu vou dar um exemplo. O próprio Deus que deu as leis para Moisés foi o mesmo Deus que alterou algumas das leis. O próprio Deus encarnado, ele alterou leis. Né? Qual delas que ele alterou? Várias delas, inclusive a lei do sábado. Quando ele fala assim, eu sou o Senhor do sábado. E ele contrariou lá os religiosos fazendo milagre no sábado. O sábado quer dizer o quê? Eu tenho que guardar o sábado. Você tem que guardar um dia devocional a Deus, um dia de descanso para o Senhor. Não necessariamente, cronologicamente, o dia exato do sábado. Mas aquele dia que você separa para o Senhor. Aquele dia que você separa para você ter a sua comunhão, o seu devocional com Deus. Que é o seu tempo, onde você vai ofertar a tua vida, o teu tempo ao Senhor. Amém? E quando ele fala assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Né? Porque não adianta nada você conhecer a Bíblia, como muita gente conhece, de capa a capa e não pratica só o que é conveniente. Tem pessoas que praticam a palavra só o que lhe é conveniente. Isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui confronta a minha realidade, confronta os meus pecados, confronta a minha vida, né? Não quer sair da zona de conforto. Então nós temos que colocar a nossa vida de acordo com os fundamentos do Evangelho. Por exemplo, quando eu falei que o mesmo Deus que deu uma lei, ele alterou, por exemplo, a lei do divórcio. Né? No passado, o próprio Deus falou para Moisés que podia dar a carta de divórcio se houvesse dureza de coração, vai embora. Né? Só que hoje o mesmo Deus ele alterou essa lei. Né? Ele fala assim, não, se você repudiar a sua mulher, que não seja por pecado de sexual ilícito, você tá deixando ela como adúltera. Entendeu? Você tá cometendo mais pecado ainda. Então ele falou assim, não separe o homem aquilo que Deus uniu. E quando ele fala sobre o pecado do adultério, né, na época da lei tinha que ser o adultério consumado. Só que Jesus ele foi mais além, ele mudou essa lei. Ele falou assim, se somente o homem olhar para outra mulher e desejar na sua mente estar com aquela mulher, ele já pecou e já adulterou. Para você ver que o Evangelho ele é mais rigoroso em muitos aspectos que a própria lei. Então, para você servir o Evangelho, você serve como? Através da lei do amor.
não é pela letra, pela obrigação. Mas quando você ama, automaticamente você já pratica. Automaticamente você é fiel, automaticamente você não trai, automaticamente você exerce o amor por causa do próprio amor. Quando você ama, você pratica as leis do Evangelho. Você não está debaixo de um jugo, debaixo de um regulamento, né? Porque a lei antigamente era um regulamento. Se você tropeçava em um, você era réu de todas as leis, dos 613 mandamentos. Mas o Evangelho é diferente. O Senhor ele fala assim: se pecares contra o teu irmão, vai lá, deixa a tua oferta no altar, no local, depois você entrega, vai lá e se conserta com ele. Então Jesus, ele, de uma certa forma, é rigoroso e mais flexível o Evangelho. Então, as pessoas por acharem que o Evangelho, eu vou pecar mesmo que Jesus perdoa, e fica nessa, vai e vem, vai e vem, vai e vem, elas incorrem o risco de perder a sua salvação. Porque aqueles que um dia experimentaram, né, o dom celestial e os poderes vindouros, ele não pode crucificar novamente a Cristo, fazer o vitupério de Cristo. Então é necessário daquela pessoa que já teve uma experiência, aquela pessoa que já experimentou dos poderes vindouros celestiais, ela tem que preservar a sua salvação. Porque Jesus Cristo, aliás, o apóstolo Paulo, ele fala para nós desenvolvermos a salvação. O que é desenvolver a salvação? É você manter a tua vida em santidade. É você buscar manter a sua salvação viva, né? Manter a sua salvação saudável. Manter é igual a libertação. Tem pessoa que faz a libertação, a pura libertação, só que entra ano, sai ano, ela vai se contaminando ao longo do tempo e não tem aquela limpeza, aquela periódica, aquela manutenção periódica. Autocura. Aquela autocura. É como se fosse uma manutenção, vai. Você compra um carro novo e você vai andar com ele alguns meses sem dar nenhum problema. Mas uma hora ou outra você tem que levar ele para revisão, porque alguma peça vai estar gasta. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que fazer a revisão com o Senhor. Para quê? Para ver aquelas áreas. Opa, eu tenho que alinhar isso aqui, eu tenho que ajustar isso daqui, eu tenho que pedir perdão porque eu magoei o irmão ontem lá, falei alguma coisa para ele. Então, nós temos que ter uma manutenção espiritual, uma atenção. Por isso que o Senhor fala para nós sermos vigilantes, para nós vigiarmos e orarmos. Então é necessário que você faça a sua manutenção. Como uma máquina precisa de manutenção, a tua vida espiritual ela necessita de manutenção, né? Ela necessita que você esteja atento, porque devido à nossa correria, ao nosso dia a dia, a nossa vida frenética dos dias de hoje, muitas coisas acabam até se perdendo, ensinamentos acabam sendo esquecidos, e a gente acaba até, digamos assim, não propositalmente, mas acaba incorrendo em erros que você acabou esquecendo. Quando você se dá conta, opa, eu estou errando nisso daqui. E é assim que você vai fazer a sua manutenção. Você vai alinhando a tua vida. Você vai alinhando a tua vida, mantendo e sempre seguindo em frente, não olhando para trás, independente do que aconteça. E estar atento ao chamado, a chamada de Deus, estar atento àquilo que Deus fala com você. Deus ele fala o tempo todo com você através de sinais. O problema do ser humano é que o ser humano não ouve Deus falar. Deus usa a natureza, Deus usa os animais, Deus usa o clima, Deus usa a palavra, Deus usa toda e qualquer situação. Se você estiver atento e apercebido espiritualmente, você vai ver Deus falando. Deus ele fala em todo o tempo. Deus ele fala a toda hora com os seus servos. Então é necessário você ter a atenção de você ver os sinais, de você entender aquilo que Deus te mostra em sonhos, em visões, né? Para você não ignorar aquilo que o Espírito Santo fala para você, que muitas vezes Deus fala com você e você fala, é coisa da minha cabeça. Não, isso é do meu coração. Não, isso é besteira. Não é besteira, apresenta em oração. Apresenta diante do Senhor. Amém? Porque Deus ele tem dado muitas revelações. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você esteja fazendo essa manutenção espiritual com o Senhor. A sua aliança com Deus. A aliança com Deus é igual a um casamento, né? Se o casamento não tiver uma manutenção,
não vai longe, porque a gente vive uma sociedade em que há recordes de divórcios, né? Porque a primeira briga a pessoa separa, a primeira divergência tem a separação, né? E você, quando Deus tiver uma divergência com você, vai separar dele? Você vai falar, Deus, eu estou de mal, estou me divorciando, vou para o mundo. É isso que você vai fazer? Se Deus disser não para você, obedeça o não de Deus. Se Deus lhe proibir para você fazer tal coisa, entenda qual é o propósito de Deus. Que muitas vezes é um livramento, né? Até eu falei para a bispa, falei para ela assim, eu sei que você queria muito estar lá, mas não fique com o coração pesado, porque se Deus proibiu de ir, algum motivo teve, e teve um motivo, que infelizmente aconteceu aquela situação. E muitas vezes Deus ele nos proíbe, fecha uma porta aqui, abre uma outra ali, só que você querer entrar naquela que ele fechou. Você tem que entender que a porta que Deus fechar na tua vida, ele está guiando o teu caminho, ele está te direcionando, ele está apontando para você, livrando você. E muitas vezes a gente é teimoso, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer do nossa situação, né? E a ovelha, como eu já falei outro dia aqui, é um bicho teimoso. A ovelha ela quer fazer do jeito dela. Tem até um vídeo na internet que o pastor de rebanho de ovelha mesmo assim, ele tira o bicho lá que caiu numa vala, ele tirou, soltou ela saiu correndo e caiu de novo na vala, porque a bicha é teimosa. A ovelha é teimosa. Por isso que a ovelha precisa de pastoreio. Por isso que a ovelha precisa de uma direção. Porque quem instituiu isso não foi o homem, foi Jesus que instituiu, né? E você pode ver que a estrutura orgânica da igreja, o próprio apóstolo Paulo descreve lá no livro de Efésios, né? Que ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para quê? Para que haja edificação da igreja, para que a igreja possa crescer com alicerces fortes e fundamentados. Porque a igreja que não tem essas funções, sabe o que acontece? É uma igreja fraca, capenga, é uma igreja que anda mal das pernas, digamos assim, no popular. Porque ela não consegue avançar, ela não consegue romper no mundo espiritual. Porque as chaves o Senhor entregou na mão dos apóstolos. Como ele falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te dou as chaves de autoridade, as chaves do reino. O que você ligar no céu será, você desligar na terra será desligado no céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Então temos que movimentar o mundo espiritual, movimentar as dimensões celestes. Para quê? Para que a igreja possa avançar e ter autoridade sobre os principados, potestades e dominadores. Então nós temos que aprender com Jesus, aprender, né, com as cartas de Paulo, porque Paulo foi o maior teólogo que já existiu, né? Eu fico vendo muita gente que fala assim: o teólogo fulano de tal. Aí o teólogo, e pela frase do teólogo, né, muitas vezes não está nem de acordo com a Bíblia, né? Colocar o teólogo fulano de tal. Irmão, você quer aprender teologia? 13 cartas de Paulo. Entendeu? O teólogo que nele não existe. Não existiu, porque ele foi o único teólogo que foi ao terceiro céu. Aprendeu palavras inefáveis. Ele escreveu metade do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quer aprender teologia, né? Joga aquela tranqueirada fora, entendeu? E pega a tua Bíblia. Que muitas vezes você fica só com o livro lá de autoajuda, o livro do pensamento do fulano de tal, e deixa a Bíblia de lado. Então é necessário você ir na fonte, buscar no autor, né? Buscar a revelação da fonte, da palavra que é viva, a palavra que não é morta. Para quê? Para que você seja edificado e alimentado pelas palavras do céu. Amém? Então, nós temos que exercitar a nossa vida espiritual, fazendo e colocando em prática o chamado de Cristo. Qual que é o principal chamado de Jesus? A evangelização. Ele disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E aquele que for batizado será salvo, aquele que não for será condenado. É simples, não precisa de cursinho, de faculdade para o batismo. O que ele quer dizer é que nós temos que pregar o evangelho do reino, porque é chegado o reino dos céus, né? Outro dia eu vi uma postagem que o irmão postou no Facebook, dizendo assim: subiu lá no monte e falou assim: aqui é local de buscar a Deus.
né? Eu leio assim, tá bom, né? Aí o Espírito Santo falou assim: o local de buscar o Senhor é dentro de você, porque o reino dos céus começa dentro de você, não numa montanha, né? Então, subir a montanha é até válido, mas não adianta você ir lá fisicamente e o teu coração está longe, porque, como o Senhor diz aqui, que aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. E a Bíblia fala que a tua boca, ela vai falar daquilo que está cheio do teu coração. O teu coração tem que estar cheio das palavras, né, do Evangelho, das palavras do Senhor. Para quê? Para que quando você abrir a tua boca, você possa trazer o conhecimento da palavra, trazer a revelação da palavra, né? E tem gente que fala assim: ah, mas eu não conheço a Bíblia toda, como que eu vou evangelizar? Começa pelo teu testemunho, amém? E começa a ler na palavra, né? Você não precisa necessariamente entrar numa escola teológica, não que não seja necessário, mas você tem a sua Bíblia, você tem que começar a você fazer a sua a sua prática de leitura, o seu devocional de leitura. Para quê? Para você buscar mais o Senhor, para você buscar a presença dEle. Então, é assim que você vai entender, que você vai conhecer o seu Criador. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para você conhecer a vida daquele autor lá, Augusto Cury. O que você tem que fazer? Você tem que ir na livraria, comprar um livro da biografia dele, para você conhecer da pessoa dele. Não é assim que a gente conhece a vida de uma pessoa? Pela biografia dela. Por exemplo, eu já ouvi falar: o escritor Augusto Cury, tá? Eu não conheço ele, mas se eu pegar uma biografia dele, aí eu vou passar a conhecer um pouco da vida dele. E qual que é a biografia de Deus? É a palavra. Para você entender quem é Deus na tua vida, você tem que ler a biografia de Deus, que ele se revelou na vida dos homens de Deus, através dos profetas, através dos servos dele, e através como Deus agiu com eles. Nessa biografia é como Deus vai agir com você. Foi como eu falei aqui no início. Aquela menina que estava lá no terremoto, lá nos escombros, ela teve a mesma experiência que Elias teve, que o anjo a visitou lá, né? E levou pão e água para ela, porque Deus tem um propósito naquela vida. Então, para que você viva os propósitos de Deus na tua vida, você tem que se alinhar à vontade de Deus. Muita gente fala: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aí o cara vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, não sabe o que faz da vida. Faz uma peteca. Então você tem que fazer o quê? Você tem que aquietar o seu coração. Você tem que buscar, primeiramente, a face do Senhor e saber qual é a chamada de Deus para a tua vida, mesmo que ela confronte a tua realidade religiosa. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu já estou nessa religião há tanto tempo. E Deus, ele confronta você. E Deus, ele te dá um norte, uma direção. E muitas vezes tem direções que Deus dá para a tua vida e você ignora, você não aceita. E aí você não vive o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus nunca vai obrigar você a fazer nada. Ele vai apresentar um caminho para você. Se você seguir, você vai viver, né, os frutos daquele caminho que você vai plantar. Agora, se você não seguir esse caminho, você vai colher os frutos da consequência do caminho que você trilhar. Então, é que ele deu um exemplo aqui na palavra. Você não pode plantar figo e querer colher uva. O que você plantar, você vai colher. Então é necessário saber qual é a sua plantação hoje. Qual a sua plantação? O que você quer colher no futuro? O que você quer colher amanhã na tua vida, no teu ministério, na tua família, no teu chamado, né? Na tua vida profissional, na tua vida conjugal? O que você planta hoje? Como que é a sua plantação hoje? Porque na vida do ser humano não é obrigatória a plantação, mas a colheita é obrigatória, porque tudo que nós fazemos gera consequências, né? Por exemplo, por que a plantação não é obrigatória? Porque você pode se recusar a fazer tal coisa e não vai gerar fruto daquilo, mas o que você estiver fazendo ali, naquele momento, vai gerar um fruto lá na frente. É que nem eu dei um exemplo uma vez, que eu peguei um caroço de abacate, né? Se você abrir um abacate no meio, se comprar lá na feira, vai ver um caroção, né? Se você pegar aquele caroço e plantar na terra, é um caroço só. Só que depois de uns anos, aquela árvore, ela não vai dar um fruto, ela vai dar centenas de abacates. Ela vai dar centenas de frutos. Então, cada ação tua, cada palavra que você fala, ela é uma semente. E uma semente, ela não gera um fruto, ela gera centenas, dezenas de frutos
que vão agregar na tua vida, porque muitas vezes a tua vida está atribulada, a tua vida está difícil, por quê? Porque por causa das consequências suas atrás, das colheitas que você gerou lá atrás, né? Das situações que você falou, que você agiu, das atitudes que você não teve, das atitudes erradas que você teve. Então tudo gerou consequências. Hoje, o que você é hoje é o que você plantou lá atrás. Então é necessário você ver o que você planta. Ah, mas a minha vida está toda torta. Está na hora de endireitar. Então, a partir de hoje, você tem que fazer uma reflexão. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, né? Examinar-se, né? Dá um stop, puxa o freio de mão e vamos ver onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando. É hora de balizar, de você acertar a tua vida, acertar a tua vida com Deus, acertar a tua vida, né? Você que é casado, né? É acertar a tua vida com a esposa, passar um papel bonitinho, sabe? Você que não era dizimista, voltar a ser dizimista. Você que estava pulando de galho em galho, se firmar no local, estabelecer raízes. Para quê? Para que você possa dar frutos, para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque uma árvore só pode dar frutos também quando ela está enraizada, quando ela tem raízes profundas, né? Quando ela tem um alicerce bem firmado. E nós vimos aqui sobre os fundamentos. Esses dias eu postei um vídeo na internet que eu vi uma construção de uma coluna de uma grande edificação. E você pode ver que quanto mais alto for o prédio, mais fundo vai ser o alicerce. Você pode ver o canteiro de obras, quando você começa um prédio, fica meses ali aquele buraco. Por quê? Porque eles estão cavando, eles estão pondo estacas, alicerces, vigas, colunas, enchendo de concreto, para depois subir o prédio. Porque se subir ele sem ter aquela estrutura, o que acontece? Ele vai cair, ele vai ruir. A nossa vida é a mesma coisa. Então é necessário que a tua vida cresça, primeiro para baixo. Para baixo em que sentido? Primeiro você tem que cavar. E cavar exige esforço. Cavar exige você gastar tempo, gastar suor, gastar lágrima, gastar esforço, dor. É necessário você ter isso. Com Deus, você tem que ter esforço, você tem que ter tempo de abnegação, né? Deixar de ficar um tempo sem aquelas coisas que você gosta, para você buscar Deus, você se abster de coisas, abster de situações. Para quê? Para que você possa buscar o Senhor, você cavar o seu poço, cavar o seu alicerce. Para quê? Para que chegar na hora certa, Deus ele vai começar a te levantar. Amém? Você cava, só que quem te levanta é Deus. Então é necessário primeiramente que você cave o alicerce. Não é Deus que vai cavar por você. Quem tem que cavar o alicerce é você. Deus ele vai te dar o crescimento depois que o teu alicerce estiver fundo e bem estabelecido. Se o teu alicerce estiver estabelecido na palavra, com certeza Deus ele vai começar a te dar o crescimento, porque a honra vem do Senhor. Que a palavra fala que Paulo plantou e Apolo regou e Deus deu o crescimento. O que quer dizer plantar e regar? Existe, quer dizer, a parte que você faz que não cabe a Deus, cabe a você. O esforço que você tem que fazer para buscar o Senhor. É necessário você se esforçar. Por quê? Porque o reino dos céus ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não adianta achar que você vir uma vez por semana na igreja, ou sei lá quando, e ficar aí contemplando, vendo todo mundo passando, e você, com aquela preguiça toda, você vai receber algo de Deus. Não vai. Você tem que ter um esforço próprio, você tem que buscar, tem que ter a sua parte. Se você não fizer por onde, não tem como acontecer. Se você não se empenhar, se você não se esforçar em buscar o Senhor, Ele não vai te visitar. Ele não vai buscar você. Amém? E a palavra fala que o Senhor conhece o nosso pensamento. Ele conhece a nossa oração antes mesmo que ela chegue à nossa boca. Né? Glória a Deus. Mas só que aí você vai falar assim, peraí, se Deus conhece tudo que eu sei, então eu vou orar para quê? Eu vou jejuar para quê? Eu vou ler Bíblia para quê? Sabe para quê? Porque Deus ele quer ver aonde que você vai se relacionar. Deus ele sabe o que você pensa, ele sabe a intenção do teu coração. Por quê? Por que Deus ele só vai atender você quando você clamar a Ele? Porque Deus ele quer que você estreite com Ele relacionamento. Ele quer que Deus quer ver em você o seu interesse de buscar Ele. Amém?
Ele sabe o que passa no teu coração. Saber, Ele sabe. Mas Ele quer saber se você está disposto a compartilhar com Ele os teus sonhos, né? Os teus prazeres, os teus desejos. Se você está disposto a compartilhar a tua vida com Deus. Se você está disposto a compartilhar os teus sonhos com Ele, né? Se você quer que Deus faça parte da tua vida. É a mesma coisa quando você casa com uma pessoa. Você vai compartilhar com ela os seus sonhos, os seus desejos. Você vai compartilhar com ela, né, as suas aspirações para o futuro, os seus planos para o futuro. Você vai compartilhar. Você vai querer que aquela pessoa ande com você e ela faça parte da tua vida, faça parte, né, dos teus planos. Deus é a mesma coisa. Deus, Ele fica esperando você. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou pensando, mas Deus, olha, apresenta em oração os teus pedidos, desejos, né? As suas intenções, que Deus, Ele vai começar a tomar parte nisso. Ele vai começar a endireitar. E aquilo que você deseja, porque a palavra fala que há caminhos para o homem, parecem retos, mas no final deles é caminho de morte. Então Deus, Ele sabe qual caminho vai te levar para a morte e qual caminho vai te levar para a vitória. Então, quando você apresenta aquele caminho a Deus, achando que vai dar certo, Deus vai se encarregar. Ele vai pegar aquele caminho e vai transformar ele de uma forma boa, perfeita e agradável, para você não se frustrar lá na frente. Mesmo que aquele caminho de momento, Deus fale não. Deus, ele desvie você daquela situação. E você vá para um caminho onde fala: não é isso que eu queria. Mas Deus, Ele queria. Por quê? Porque você se alinhou com Ele. Porque você estreitou aliança com Ele. Então, quando você estreita aliança com o Senhor, Ele vai estreitar a tua vida para que você possa andar com os propósitos dEle. Então é assim. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você tome a iniciativa. Porque Ele te deu um livre-arbítrio. Você pode muito bem dizer: não, eu não quero saber mais. Não quero saber mais de igreja. Não quero saber mais de Jesus. Vou pegar minha Bíblia e jogar fora. Você tem todo o direito. Eu já vi tanta gente fazer isso, né? A pessoa pega a Bíblia dela e joga fora, joga a vida dela fora, volta para o mundo. A pessoa tinha um chamado, era um bispo, era um pastor, era um obreiro, abandonou, tirou o mão dourado. Hoje está na vida aí, entendeu? Está servindo, né? Servindo ao mundo, que nem Pedro. Pedro, ele abandonou quando ele viu que Jesus tinha morrido, voltou às práticas antigas, voltou a ser pescador. Só que quando ele resolveu alinhar a vida dele com Cristo, Jesus aproximou-se dele. Jesus só vai se aproximar de você se você quiser se alinhar a tua vida com Ele. Então é necessário, para que você faça a vontade do Senhor, que você seja um servo de Deus. Quem é a palavra servo, quer dizer, aquele que serve, aquele que obedece. Então, para que você obedeça à vontade do Senhor, é necessário que você esteja alinhando a tua vida com Ele. É necessário que você se aproxime dEle, porque Ele está perto de você. Ele quer que você já chegue a Ele. Entendeu? Deus, Ele quer ver a tua atitude. Por isso que Ele colocou o povo lá 40 anos no deserto, para saber o que estava no coração deles. Ele sabia o que tinha no coração do povo, mas Ele queria ver qual era a reação do povo mediante a adversidade do deserto. Então muitas vezes Deus, Ele permite a adversidade na tua vida para ver a tua reação. Qual vai ser a tua reação com Deus e com a sociedade e com você mesmo. Aleluia. Então é necessário você aprender uma coisa. Deus permitiu uma catástrofe, uma adversidade, entendeu? Qual vai ser a sua reação com Deus mediante isso? Ele quer ver a tua atitude a partir disso. Então aprenda uma coisa. Por mais que você entre em desespero, você tem que entender que o teu desespero não vai gerar milagre, vai gerar doença no teu corpo. O que vai mover os céus e o milagre é a tua oração, o teu jejum, né? A tua busca ao Senhor. Mesmo ficar de pé, vamos estar orando, buscando ao Senhor em nome de Jesus. Então, os dois fundamentos é esse. Ou você fundamenta a tua vida na presença do Senhor e você se alinha com Ele, ou você segue a tua vida, o curso da tua vida. Um dia ela vai acabar, um dia ela vai expirar, e aí você vai ter que prestar contas, amém? Então feche os teus olhos. Sim. Vamos estar orando. Eu quero pedir para você que me assiste, você que está aqui, que você faça uma reflexão, né? Como está a tua vida? Como tá? A tua vida está alinhada com os propósitos de Deus? A tua vida está alinhada com o projeto dele para a tua vida? O projeto é seu ou é de Deus? Então, vamos alinhar
vamos edificar a nossa vida, vamos desenvolver a nossa salvação no Senhor. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Sim, nós Deus. colocamos nossa vida no Teu altar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, se revelar, Pai, para nós, Pai. O Senhor possa se revelar àqueles que te buscam. O Senhor possa, Pai, se revelar na intimidade, Pai, daqueles, Pai, que buscam intimidade com o Senhor. O Senhor possa, Pai, buscar, Senhor, aqueles que te buscam. O Senhor possa buscar, Senhor, revelar, Senhor, os teus propósitos. Revelar, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e vontade, Senhor, agradável para os teus filhos, aqueles que te buscam de todo o coração. Senhor, não deixe, Senhor, aquele que está abatido, Pai, ó, Senhor, constrito. O Senhor venha, Senhor, atender o desejo do coração. O Senhor venha suprir as necessidades de cada um que te busca, Pai, de todo o coração. Porque o coração contrito o Senhor não rejeitará. Senhor, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. O Senhor possa visitar cada um esta noite. O Senhor possa, Pai, cada um que me assiste, Pai, no Brasil e no mundo. O Senhor possa, Pai, mostrar para cada um deles qual é o teu propósito. Mostra para cada um deles, Senhor. Sim, meu Deus. Ô, Senhor, o teu desejo para essa vida. Aleluia. O seu desejo para essa família. O seu desejo, Pai, para essa instituição, para esse trabalho, para essa casa, para esse ministério, para esse líder que me assiste, Pai, que está confuso. Oh, glória. Esse líder que quer abrir mão de tudo, quer desistir do ministério. Meu Pai, o Senhor venha visitar ele agora, na sua intimidade, Senhor, e mostrar para ele qual que é o seu propósito, Senhor, para essa vida, para esse ministério, para esta comunidade. O Senhor venha visitá-los com poder e autoridade em nome de Jesus. Sim, meu Deus. E eu glorifico ao Aleluia. Senhor e te agradeço, Pai, por cada um esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Faltou alguma coisa? Oferta, né? Ah, é. Eu até esqueci. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria de pedir para você, que deseja ser um dizimista, um ofertante nesta obra, que você possa estar contribuindo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Você que deseja entregar uma oferta Sim, de amor, uma Deus. oferta missionária. A nossa chave Em Pix é nome de missãoapchurch@gmail.com. Você Aleluia. pode fazer a sua oferta, o seu dízimo aí pelo Pix. Amém? E nós vamos estar precisando da tua oferta. Você que é empresário e deseja doar cadeiras, nós precisamos de 20 cadeiras a mais aqui para nós. Nós precisamos daquelas cadeiras plásticas. Você que pode doar, em nome de Jesus, entre em contato comigo, com a Bispa Cíntia, em nome de Jesus. Amém? Levante a tua oferta. Aleluia. Vamos estar consagrando ao Senhor. Pai querido, Sim, Pai. eu agradeço ao Senhor, Pai. Eu consagro ao Em Senhor nome de cada um, Pai, que Jesus. está ofertando, dizimando, Aleluia. entregando ao Senhor. Senhor para uma oferta de amor, uma oferta Sim, missionária meu para Deus. esta obra. Sim, O meu Senhor venha Deus. abençoar e prosperar cada um Em nome esta de noite, Jesus. prosperar cada um, Pai, essa semana, este Oh, mês. aleluia, Pai. Senhor, abra Prospera portas. mesmo. O Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, dar livramento para cada um esta noite. Em nome de Jesus, e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém. Glória a E Deus. dia 11 de março, 11 de março. nós teremos um culto de louvor e adoração aqui. Ah, é. Esqueci de Em falar. 11 comemoração do meu aniversário. É, a Canja vai ser o aniversário da Bispa, 11 de março. Né, vamos E- ter aqui um louvorzão. E nós teremos nesse louvorzão a presença do Alex Salles, pastor Rina Bernardes, Vanderly Edídio, presbítera Adriana, presbítero Alex. Estão confirmados. Nem adianta falar que não vem. Dia- Quem mais? E isso dia 11, né? Às 18 horas, aliás. 18 horas. E no dia 13, nós teremos aí o nosso culto de mulheres com a Mulheres guerreiras. ministração, Mulheres Guerreiras, com a ministração da Bispa Cida. E mais algumas adoradoras. Amém. Glória a Deus. Dados os recados. Aleluia. Amém. Dados recados, assunto encerrado. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe, povo. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor e a Sim, bênção Pai. do Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve para uma semana de vitória, Aleluia. uma semana de livramentos, uma semana de boas notícias. Eu envio a tua vida e te abençoo em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Amém.